Olá, paz do Senhor, está entrando no ar o programa Escola Bíblica Dominical. Queremos desde já agradecer o carinho da sua audiência e convidá-lo a estar conosco ao longo desta programação. Esse programa faz parte da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério em São José dos Pinhais, tem como pastor-presidente, pastor Ival Teodoro da Silva. Desde já agradecemos o carinho da sua audiência. Convidamos a continuar aí conosco ao longo deste programa. Lembrando também que esse programa tem como objetivo levar um pouco mais de conhecimento para você, professor, você aluno, você que ama estudar a Palavra de Deus através do estudo sistemático, como a Escola Bíblica Dominical, você que faz parte da Escola Bíblica, né, do corpo docente, dos secretários, os tesoureiros, professores de outras faixas etárias, né? É muito importante, nós temos sempre o objetivo de levar um pouco mais de conteúdo e conhecimento a vocês. Agradecemos também o carinho dos pouco mais de 5.000 inscritos no nosso canal. Estamos felizes e agradecidos a Deus pela sua vida que tem entendido o propósito desse canal. Nós estamos estudando o quarto trimestre de 2024 com uma temática geral, as promessas de Deus. Temos podido, durante essas aulas, não só aprender e comentar aqui, mas também a vivenciar o melhor de Deus no que tange as suas promessas. Falamos sobre promessas individuais, promessas coletivas, promessas para Israel, promessas para a igreja. E hoje, em especial, nós vamos falar sobre a promessa de provisão. Porém, antes de apresentar aqui os dois comentaristas e também falar dessa lição de número 11, eu quero só lembrá-los da aula passada, a lição de número 10, onde nós estudamos sobre a promessa de proteção divina. Que aula maravilhosa! Recomendo você que ainda não pôde voltar aí, acessar o canal e ir para os vídeos lá que está disponível essa lição. Nós falamos nela sobre a conscientização acerca da batalha espiritual do cristão e quais as armas disponibilizadas para a nossa proteção segundo a Bíblia. Também ressaltamos a onipotência, né, o Deus Todo-Poderoso, como base doutrinária para a proteção divina. E também nós procuramos levar os nossos alunos, a você que nos assiste, a compreender a infalível proteção do Altíssimo. Isso é maravilhoso. E para que os fiéis mantenham uma íntima comunhão com Ele. Então, esse foi os objetivos da lição passada que nós trabalhamos, né, o foco dos 3 pontos. E hoje nós vamos então estudar a lição de número 11, que nós vamos tratar sobre a promessa de provisão. E para comentar essa lição, nós temos aqui a presença do presbítero Davi Brizotti, um dos nossos professores. A paz do Senhor, irmão Davi. Professor Valcir, professora Thelma, que bom tê-la aqui com a gente, conosco. Que maravilha. Professora Thelma Guedes, que aceitou o nosso convite, chancelada pelo nosso pastor-presidente, né? E está aí pela primeira vez conosco e agradecemos muito a Deus pela sua vida. Paz do Senhor, professora Thelma. Paz do Senhor, pastor Valcir, paz do Senhor, pastor Davi. Para mim é uma honra muito grande poder estar aqui fazendo parte agora desse grupo e desse programa que é tão edificante para nossas vidas e nos traz um crescimento, né, de conhecimento espiritual também. Glória a Deus, que bênção. Obrigado, irmã Thelma, por disponibilizar esse tempo para estar aqui conosco. Creio que serão, não só hoje, como todas as aulas, sempre um momento de edificação, comunhão e crescimento espiritual. Lição de número 11, a promessa de provisão. Vou pedir ao presbítero Davi para fazer a leitura do texto áureo. Pois bem, texto áureo. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Mateus capítulo 6, versículo 21, parte A. A verdade prática, Thelma. O Senhor Jesus, o nosso amigo fiel, preenche todas as nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Os objetivos da lição diz assim: primeiro, conscientizar de que o Senhor provê as necessidades básicas de seus filhos. Enfatizar que o Senhor Jesus é a solução para o mal da ansiedade que assola o mundo e explicar a provisão divina no âmbito espiritual. Nós vamos agora à leitura bíblica em classe, que está no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículos 25 ao 31. Por isso vos digo,
Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Muito bem, após a leitura bíblica, nós vamos para o conteúdo da lição de hoje, né? Estudando a lição de número 11, a promessa de provisão, e pensando nessa lição, entendendo, né, a escrita de Mateus 6, né? Depois nós vamos comentar um pouco mais a fundo sobre as tratativas do Sermão do Monte, que a gente fala Sermão do Monte, essa porção, mas o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, as Beatitudes ali, você pega do Mateus 5:1 até Mateus 7:29, né? Então são 3 capítulos destinados a... Jesus vai orientar como nós devemos nos comportar sendo cidadão dos céus, vivendo nessa terra como igreja, né? Então, uma orientação maravilhosa. E hoje a gente vai pensar sobre essa questão de ansiedade, provisão e tudo mais. No plano de aula do professor, eu sempre recomendo a leitura, porque eu acredito que, e essa é minha oração e meu desejo, porque eu acredito que muitos que estão nos assistindo agora, sendo alcançados com essa programação, estão vivendo um momento, né, de uma árdua batalha, nesse sentimento de ansiedade, né, de preocupação, né? E segundo o plano de aula aqui, diz que esse transtorno de ansiedade foi considerado pela OMS uma epidemia crescente, sobretudo no Brasil, né? Então está muito forte isso daí. Então essa lição de hoje é muito pertinente, né? A introdução, ela vem dizendo assim, ó, nessa lição nós vamos estudar sobre a promessa de provisão para o crente, para aquele que crê no senhorio de Jesus Cristo, que tem Ele como Salvador, que tem a Bíblia como regra de fé. Para você que tem isso, nós vamos entender hoje sobre a promessa de provisão para a sua vida, para as nossas vidas, em nossas necessidades. E depois nós vamos falar sobre a composição do ser humano, corpo, alma e espírito, né? Trabalhar no segundo ponto sobre corpo e alma, e no terceiro ponto sobre o espírito, né? Que é a tricotomia humana. E vamos pensando assim por diante, né? Então ali ele vai dizer assim, ó, por isso podemos afirmar que o Senhor tem, que o ser humano tem necessidades tanto físicas como emocional como espiritual. Primeiro ponto é provisão das necessidades básicas. A palavra-chave aí é provisão, né? E provisão, eu até tomei nota aqui, a ação de Deus de cuidar, governar e sustentar todas as coisas. Presbítero Davi, primeiro ponto, provisão das necessidades básicas, né? Nós vamos olhar para não ficar ansiosos, provisão do alimento diário e provisão da vestimenta. Não andar ansioso. É um desafio pensar nisso hoje, né? Difícil, né? É muito difícil, eu deixo contigo. Se eu tenho alguns pontos aqui, acaba atropelando você, mas... Não, pode colocar. Fica à vontade, Davi. Eu quero começar minha fala aqui dizendo que, até está no livro de apoio, é que até a OMS, a Organização Mundial da Saúde, fala que 30 milhões de pessoas sofrem de transtornos mentais no mundo, sendo o Brasil o líder nesse quesito. Tá? Em torno de 9,3% são do Brasil. 36% da população mundial ela sofre desse transtorno. E a igreja também está inserida nisso, não tem como você tirar, né, a igreja desse resultado, dessa equação. Nós pegarmos as epístolas, seja qualquer uma, né, vai ver a orientação dos apóstolos, né, das pessoas gerais, enfim, falando sobre a ansiedade, sobre a dependência de Deus, né, porque a igreja passa por esse processo, né.
Nós estamos ainda inserindo desse mundo, a gente não foi retirado desse mundo. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Se ele diz que teremos aflições, nós passaremos por esses anseios, esses desejos, né? Até eu queria comentar aqui sobre um comentário, né, de Adam Clarke. Ele fala o seguinte, né, que sobre essa questão de Mateus capítulo 6, 26, tá? Fala sobre o valor que nós temos muito mais além do que as aves do céu, que, né, os campos, enfim. Ali ele estava falando sobre a necessidade nem só dos cristãos, mas era o que estava permeando aquele momento. O Sermão do Monte fala do tudo todo, né? Então, a igreja, naquele momento, os discípulos, sempre a igreja começou ali, né? Não em Atos, mas ali, enfim. Já passava por esse desejo, essa ansiedade. Então, o Senhor Jesus já vinha com bálsamo, já vinha com refrigério, tá? Também, eu quero comentar aqui o que ele comenta sobre... quando ele fala que ali, aquele momento, que era para ter ansiedade, ele não estava dizendo que a igreja não passaria por isso. Não era para ficar... Muitos leiam aquela passagem, falam que Jesus está dizendo, olha, esqueça disso. Não, ele não estava se referindo a isso. Ele não estava proibindo, né? O nosso Senhor não estava proibindo, mas apenas estava direcionando, né, a nossa atenção às coisas mais peculiares, que tinha propósito, tá? Que a nossa mente, quando ela está com ansiedade, ela divide. Ela divide entre, né, Deus e a ansiedade. Será que eu sou totalmente dependente de Deus? Será que eu posso ser dependente de Deus? Será que eu me entrego? Será que eu me jogo? Será que eu me lanço nos braços dele? Tá? Ele estava dizendo o seguinte, que torna-se totalmente incapaz de entender a qualquer preocupação solene, né? Ou importante, aquilo, a solicitude, aquilo que é necessário, aquilo que deixa nossa atenção. Isto é, nossa atenção total não deve estar nos cuidados dessa vida. Somos totalmente dependentes de Deus, conforme o próprio Jesus declara. Então, a ansiedade, ela é inerente do ser humano. A Organização Mundial da Saúde, ela divide o ser humano em, acho que, biológico, físico, né, psicossocial e também espiritual, o que transcende. Tá? Nós vamos ver isso mais depois, a gente vai falar sobre a pirâmide de Maslow, que fala sobre as dependências, sociólogo americano, psicólogo americano, falar sobre isso também. Tá? E nós podíamos até ler sobre isso agora. Tá? Vamos ler aqui. Está no livro de apoio. Está, né? No livro de apoio. Tá. E é bem rápido. Você, de repente, não tem um livro de apoio, é bom você adquirir. Tá? As necessidades humanas foram catalogadas pelo psicólogo americano Abraham Maslow, no seu livro, A Teoria da Motivação Humana. Tá? Sendo as necessidades humanas podem ser categorizadas em 5 níveis. Vou falar uma, mas não vou destacar cada uma. Mas é a fisiológica, segurança, o social, a autoestima e a autorrealização. E ele coloca aqui, o pastor coloca a necessidade do espiritual, que não está na pirâmide, que é o transcendente. Então, o espiritual, ele está ligado, né? Ele está ligado aos demais. O espiritual vem primeiro, sobre o de corpo, alma e espírito. O espírito vem primeiro, depois vem a alma, os sentimentos, e reflete no corpo essas necessidades. Então, a ansiedade, para mim terminar aqui, ela tem que não deixar, mas também ter o cuidado. Tá? O cuidado, nós temos que ter esse cuidado de ansiedade, das coisas que nós fazemos, necessidades, das provisões, enfim. Mas nós temos que deixar nas mãos do Senhor o nosso caminho, né? Os nossos desejos, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Como ele tem que dar de vós, Pedro já falou sobre isso. Tá? O salmista fala, deleite-te no Senhor, né? Interessante que a palavra deleite no original é deita, dorme e fique sossegado. Esse é o significado, né? Tranquilo. Eu sei que é difícil, igreja, mas temos que fazer assim. Quando você comenta do Espírito, né, nós vamos trabalhar isso hoje aqui na lição, 1 Tessalonicenses 5:23, né, quando Paulo vai dizer todo o vosso espírito, alma e corpo, é de dentro para fora, né, essa necessidade. É interessante que está falando das necessidades e não das vontades básicas, né? Esse ponto agora que você frisou bem aí, ele supre as nossas necessidades. Tem muita gente enganada achando que quer que Deus supra as suas vontades. E nem sempre é a minha vontade, mas a necessidade ele supre, né? Professora Thelma, provisão de alimento diário, né?
nós dependemos. Isso é uma necessidade. Nós temos que nos alimentar, salvo uma limitação de alimentação, uma restrição alimentar ou um propósito individual, mas o ser humano, ele depende. O presbítero Davi, ele trabalhou em cima do primeiro subponto, falando sobre Mateus 6,25, que é quando Jesus vai falar: não se preocupe com a vida quanto ao que irão comer ou beber. Agora eu vou para o 6,26, né? Não, 25a, né? Ou melhor, 6,26 com você, que é a provisão de alimento diário. Jesus também mandou não estarmos preocupados. Então eu deixo com você. Vai dizer aqui no versículo 26, né? Aqui no capítulo de número 6, vai dizer assim: olhai para as aves do céu, pois elas não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celeste as alimenta. Não sois vós muito melhores do que elas? Sabemos que esse Deus de provisão, ele é aquele que ele é a fonte de todas, que pode suprir todas as necessidades. Quando Deus ele vai formar todas as coisas, ele não formou os animais ali nos mares ou até mesmo na terra e deixou eles sem a provisão. Mas Deus ele veio e ele trouxe juntamente com tudo aquilo que ele criou, que ele formou, toda a provisão para que eles se mantessem. E nós sabemos que nós, seres humanos, nós somos criaturas do Senhor, fomos formados pelo Senhor, mas o Senhor nos diferenciou de todas as outras sua criação. Ele nos fez, quando ele falou, façamos a nossa imagem, a nossa semelhança, soprando o seu fôlego de vida sobre as nossas narinas, e ele ali nos diferenciou, nos dando uma racionalidade diferente de todas as suas outras criaturas, e ele fez o quê? Ele proveu o Éden para o homem, né? Ele formou o jardim do Éden, e colocou o homem ali e trouxe toda a provisão na questão do alimento para o primeiro homem, Adão, né? Ali de noite a relva subia e as sementes estavam produzindo na terra, e o Senhor vai dar a ordem ali para ele estar cuidando e também ali tirando o seu próprio alimento. Quando nós olhamos para... temos essa visão ampliada, o que nós estamos vendo? Eu olho um pássaro cantando pela manhã, uma criatura que Deus fez, e por que ele está cantando? Porque ele está sendo alimentado. Mas se nós formos fazer uma comparação entre um animal e nós, que somos imagem e semelhança, nós podemos ficar tranquilo e descansar no Senhor. Por quê? Porque se Deus está alimentando uma criatura, né, um animalzinho que ele formou, que ele criou ali, e como que ele não vai nos alimentar, que somos feitos sua feitura, imagem e semelhança do Senhor? Então, quando o Senhor fala assim para nós olhar para as aves, é para nós ter esse entendimento, essa clareza. E diante desse entendimento, sabendo que Deus é o Deus que provê todas as coisas, e ele vai perguntar: não sois vós mais importante do que um animal? Então ele pede assim: olhai. Quando nós olhamos, a nossa expectativa, a nossa fé, a nossa esperança, ela vai crescendo dentro de nós, ao ponto de nós entendermos que se as portas da terra se fechar da provisão, ainda assim tem a porta do céu que está aberta. E Deus, ele é o Deus que traz a provisão, porque ele é a fonte dessa provisão. E nós sabemos que, quando fala em questão de alimento, é algo que gera ansiedade, né? O pastor Davi falou aqui que no Brasil é 9,3. 18 milhões de pessoas no Brasil sofrem de ansiedade. E dentro desse pacote de ansiedade, uma das coisas estão a preocupação. O que eu vou me alimentar? O que eu vou comer amanhã? O que eu vou dar para os meus filhos? Mas você, professor, irmão, você que está nos ouvindo aqui, pode ter certeza e pode confiar. Deus, ele não falha na sua provisão. Ele é o Deus que ele sempre vai estar no momento certo, como o pastor Valcir falou, vindo para suprir com as nossas necessidades, diferentemente das nossas vontades. Mas as nossas necessidades básicas, o Senhor Deus, ele sempre vai prover para nós. E é por isso que ele vai falar ali em 1 Pedro 5,7, né? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós.
E o cuidado de Deus, ele é constante, ele é diário e ele não falha. E é nisso que nós temos que nos apegar. É essa confiança que nós temos que ter no nosso Deus, porque Ele que nos formou. Quem é melhor para saber o que nós necessitamos? É verdade. Né? Às vezes a gente vamos no médico, o médico não supre a nossa necessidade. Ele não nos formou. Então, o Senhor, Ele nos conhece. Então, mais de quase 8 bilhões de pessoas que estão sobre a Terra, olha, Deus está provendo alimento para cada uma delas. E é esse Deus poderoso, né, que nós estamos aqui tratando, esse Deus de provisão, esse Deus que faz aquilo que ninguém pode fazer. Porque, às vezes, o dinheiro falta e você não tem o dinheiro para comprar o alimento. Mas você tem o Deus que traz a provisão e leva lá na tua casa o alimento. Então, vale a pena a gente confiar no Senhor e saber que nele nós podemos, sim, as necessidades mais básicas. Senhor, eu quero comer um bolo, por exemplo. Isso já aconteceu comigo, né? Uma necessidade, uma vontade. Daqui a pouco, aquele bolo chega lá em casa. Olha como Deus, ele é poderoso, né? Então, lance a tua ansiedade no Senhor, seu Deus, porque Ele é poderoso para suprir. Ele é o Deus da provisão. Muito bem. E é muito uma coisa interessante. Tá, vai lá. Pode ir lá. Depois eu sigo sobre a questão do Éden, a formação do homem. Já perceberam que Deus não forma o homem primeiro? Ele forma por último. O Éden. Qual que é o propósito da formação? Provisão. Ele prepara o caminho. Prepara o ambiente. Exatamente. Prepara o ambiente para chegar. E apresenta para o homem. Exatamente. Né? A Bíblia fala aqui, não fala o tempo que ficaram no Éden, né? Até a queda, vamos dizer assim. Mas se percebe, se nota, que eles tinham tudo à sua mão, né? Para a sua provisão. Seja na parte legumes, verduras, até animais. A Bíblia, ali no começo, Deus não condena nenhuma vez de matar um animal para a sua provisão. Não é isso. Tá? Nós vemos, então, esse preparo, né, do Éden com um propósito. Então, desde lá, Deus já se preocupava com o homem. Né? Então, essa preocupação, irmão Davi, irmã Thelma, de Deus com a gente, que nós precisamos entender, porque hoje a velocidade da informação é tanta e há uma briga de interesses, né, secundários nas mídias sociais e nos meios de comunicação que nos leva a um desespero. Né? Nos leva não, mas leva as pessoas que a gente está mais equilibrado para evitar, né? Mas tem muita gente que... assim, deixa levar. O presidente da John Deere disse, né, que você quer ser feliz, deixa de assistir TV aberta, né? Essa é uma grande verdade. Então eu sou feliz que eu não assisto TV aberta. Não, é a verdade, porque assim, eles querem se alimentar, assim, essa mídia se alimenta do desespero dos demais. Sim. Então é sempre trazendo informação negativa, quando nós devemos, dentro do comentário de vocês, ir para a Bíblia, para a fonte, para o Criador. Falamos sobre ansiedade, né, sobre a provisão do alimento. Olha que coisa linda, Deus cuida. E vamos falar sobre a provisão da vestimenta, né? Eu acho interessante que Jesus, a preocupação dele é tamanho... Que ele cuida das coisas mais básicas, o alimento, as vestes... Exatamente. Primárias. E ele vai dizer assim, não tem vocês muito mais valor? A minha rua aqui, do lado da igreja, João Ângelo, se você caminhar à tarde, você vai ver vários como eu colocando alimento para os passarinhos, para ter um local certo, né? Então nós colocamos, então eles são tratados, né? Tem vários tipos de aves aqui, porque nós somos rodeados de mata, né? Sim. E todos os dias, até quando falta em casa, ontem mesmo a Alessandra me cobrou, minha mulher, né? Vai comprar a quirera que acabou e os passarinhos, eles estão ali. Eu tive que ir no aviário buscar a quirera, mas assim, é um cuidado que nós temos e diante desse cuidado... E esse cuidado, pastor Ivalcir, ele vem impulsionado por Deus para trazer a provisão para os animais também. Exatamente. É um elo. É um elo. Mas onde eu chego, eu falho às vezes. Às vezes eu esqueço de comprar, às vezes eu não quero comprar, às vezes eu estou com preguiça de ir lá buscar, mas Deus não. Deus não vai falhar na provisão. Deus Olha não... a pandemia, né? Então, é muito claro, a pandemia deixou claro isso, né? O terceiro subponto, nós vamos ficar à vontade para comentar aqui, que vai falar da promessa da vestimenta. E aqui, assim, esse cuidado de Deus, né? A gente vai olhar para o povo de Israel no deserto, né? Que Deus proveu durante aqueles 40 anos, né?
Não era lá de vez em quando o filho estava entristecido, a mulher preocupada, Moisés, para aí que nós vamos ali no outlet ali fazer uma compra de roupa, né? O calçado está ficando pequeno, e assim por diante. Não. Deus proveu durante os 40 anos vestimenta e calçado e alimento, por que não dizer, para aquele povo. É o mesmo Deus. Agora, a questão da vestimenta, irmão Davi e Matheus, é uma preocupação porque, de certa forma, hoje é muito... A gente é levado pelo que o sistema quer né? Nos uma conduzir. Boa aparência, tem que estar sempre bem alinhado na vestimenta. Exato. E às vezes até fazer isso é bom, mas tem gente que exagera demais. Agora, né? As pessoas acabam sendo escravizadas pelo sistema. E aí é um problema. Esse é um problema, né? E nós temos que ter cuidado até dentro da igreja sobre isso, né? Então nós temos que ter, gosto de colocar um padrão, né? Um nível de equilibrado, né? Até um modo de se portar, de se vestir num padrão, né? Dentro da igreja e tal. Mas Deus se preocupa com tudo, porque essa era a preocupação dos contemporâneos de Jesus. Eles vinham de uma cultura, né? Claro que passado muito tempo, né? Saindo do lado do judaísmo primitivo, já passando pelo helenismo, enfim, foi incorporado culturas, né? Então eles viam até nos pagãos uma diferença, né? Então, assim, é que nem a gente fala muito, mas hoje não foge, né? Eu sempre que falo uma coisa, né? Muitos cachorros, a coleira é a mesma, então é bem por aí. Então a gente percebe, então nós temos que ter esse cuidado, e Deus tem, né? Deus tem esse cuidado, mas nós temos que ter um ponto de equilíbrio nisso, né? Às vezes as pessoas se ficam até endividadas por questões de vestimenta. Isso é um perigo. Por quê? Porque que nem o senhor falou, a mídia ela impulsiona. Se você não está nesse padrão conforme nós queremos, você não se enquadra dentro da nossa tribo, vamos dizer assim. Então nós temos que ter esse cuidado. E Deus não vê dessa forma. Deus não vê. Não vê dessa forma. Até né? porque quando as pessoas acabam se tornando escravo da questão de vestimenta, elas ficam aprisionadas e desenvolvem algo que o Senhor está falando aqui, que é ansiedade. Exatamente. Mas a ansiedade agora é o contrário. Eu tenho que vestir, mas estou até mesmo com uma dívida, acarretei um problema maior do que a falta das vestimentas. Então, a questão da provisão de Deus, ela vem sempre na medida certa, nem de menos e nem de mais. Só que esse equilíbrio para nós, que nós temos que adquirir no Senhor é essa visão de Deus, que Deus ele quer que nós venhamos ter, de que as nossas necessidades, por exemplo, eu vejo a diferença do homem e da mulher, né? Às vezes o homem está com 2 ternos, ele passa 20 anos e a mulher está ali, tem várias roupas, mas nunca está satisfeita. Mas isso é uma falta que acaba se criando no emocional, diante de entender o Deus da provisão. O Deus que ele não está assim, somente na grandeza. E às vezes a gente quer impor o nosso valor naquilo que estamos vestindo. Só que para Deus o nosso valor não está somente na nossa vestimenta, faz parte da nossa necessidade. E aí, quando a gente quer empregar o nosso valor ao que nós estamos vestindo, nós acabamos nos aprisionando no mundo. Né? No mundo que não, eu preciso sempre estar bem vestido, eu preciso sempre estar assim, não. Mas se nós confiarmos no Senhor, o que acontece? O Senhor ele traz essa provisão. O Senhor usa até mesmo pessoas sem necessidade de nós estarmos atraindo, por exemplo, muitas pessoas que atraem dívidas por conta da questão da vestimenta. Olha, né, o deserto é o maior exemplo para nós de como Deus cuida. Passava-se as etapas e Deus ia vestindo eles. Deus não trocava de mês em mês, mas era, né? Eram fases. Eram fases. Eram fases que aconteciam. Né? Que acontecia. Então, assim, nós precisamos, você que está nos ouvindo aí, professor, aluno, precisamos buscar no Senhor que Ele nos dê essa visão e essa saciedade dentro de nós, para que nós não venhamos procurar o ter, mas procurar o ser. Gostei muito da palavra saciedade. É isso que nós temos esse controle. Nós temos esse controle. Né? Quando chegamos a essa maturidade, isso é bom, isso é saudável, né? Pode ir falando aí, eu vou pegar um texto aqui de Paulo aos Filipenses, né? Porque a gente gosta muito de trabalhar e a professora Thelma trouxe uma palavra aqui
E o Davi pegou o gancho aí e ela estava aqui, né? Porque a gente gosta do tudo posso naquele que me fortalece, que é maravilhoso, Tem né? uns que interpretam errado, né? Quatro- Posso me endividar que não dá problema, não é? 4:13. Só que olha aqui, essa questão de saciedade de Paulo. Olha só o 12. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto a estar bem alimentado como a de ter fome, tanto em ter em abundância como passar necessidade. Mas tudo posso naquele que me fortalece. Então Ele está se referindo ao todo o contexto anterior do versículo anterior. Exatamente. Tá Né? tudo é um conjunto. É o segredo. Ele fala que é um segredo que ele descobriu aí. Ele passa aos filipenses. Até porque nós não é todo tempo que nós temos condições, né? Não é todo momento que você tem. Tem meses que você vai estar mais apertado, né? Tem anos que você talvez a porta se fecha. É um momento exatamente. vai ter ali. Mas o que você tem, abra ali o seu guarda-roupa e veja. Tem muita coisa que Deus já trouxe, que Deus já deu. Mas quando nós temos essa saciedade, nós entendemos o nosso ser no Senhor, nós conseguimos passar por todas essas fases sem deixar que a ansiedade tome conta de nós. Agora você abriu, né? Abriu a porta do guarda-roupa e você tem que olhar e dizer assim, eu vou louvar a Deus com isso. É isso que ele está dizendo ali também. Eu sei. Não é a roupa que vai atrair Isso. a presença do Senhor. Então, Né? eu acho que não é um fechamento, né? Mas penso, né? Importante pensar isso, porque talvez o professor que está sendo alcançado, você aluno, você que é inscrito no canal, gosta de assistir, sempre comenta, está preocupado. Claro que vestir bem é bom. Dá para se vestir bem, dá para pegar dicas de moda na internet, ok. É muito bom. Mas cuidado com esse sistema que quer nos aprisionar e fazer com que a gente seja viciado. Eu não tenho condição de comprar, mas eu vou lá e compro impulsionado. Porque agora excesso, né? o preto e a gravata vermelha não é da moda. Esse ano é outra cor. Eles vão determinando. E o ser humano vai se alimentando disso. Então, ter esse cuidado. Provisão de necessidade básica, Jesus já deixou claro aqui nessa provisão, né? Dizendo para a gente olhar para as aves do céu, olhar para o lírio do campo. Ele manda a gente observar, já bem colocado por vocês aqui. Então, observe, entenda como o Pai cuida, e vocês são muito melhor do que eles, o Pai vai cuidar de vocês, né? O segundo ponto, primeiro traz essa provisão de necessidade básica, o segundo vai trazer a provisão das necessidades emocionais, que a lição maravilhosa, viu? Maravilhoso. A provisão das necessidades emocionais. Somos seres integrais, eu vou com você, professora Thelma, depois a gente vai pensar um pouquinho sobre a ansiedade no mundo e eu concluo esse ponto, a gente conclui com a solução para a ansiedade com o presbítero Davi. Somos seres integrais, ou seja, professora Thelma, somos inteiros, né? Deus não nos quer pela metade e não vai cuidar de nós somente em uma parte, Ele vai cuidar no integral, né? É o que fala ali em Tessalonicenses 5:23, 1 Tessalonicenses, né? Somos corpo, mas também nós somos alma. E o Senhor, Ele tem a provisão para nós, para essas três partes, tanto para o nosso corpo, para o nosso espírito e para a nossa alma. Nós começamos falando do corpo, né? O que comer, o que beber, o que vestir. Mas também nós temos outras partes. Nós temos a parte da alma. E nós temos necessidades. Como nós temos necessidades físicas, nós também temos necessidades emocionais. E a alma, ela é o quê? Ela é a parte não mecânica do nosso corpo. Ela é a criatividade, a inteligência, as emoções, as decisões, tudo isso está centralizado na alma. Tudo que torna a vida mais que um conjunto de processos automáticos vem da nossa alma. É a função da nossa alma. E a nossa alma ela tem necessidades, como o nosso corpo tem, né? Nós precisamos de água, nós precisamos ter o sangue ali levando oxigênio para os nossos órgãos, precisamos de comer, precisamos também de vestir. Mas a nossa alma também, ela tem necessidades. E eu listei aqui algumas necessidades básicas. E lendo essas necessidades, a gente observa o quão importante é o agir do Senhor, o cuidado do Senhor para com a nossa alma. Por exemplo,
aceitação e conexão. Sentir-se acolhido, afetivamente importante e desejado. Essa é uma das necessidades que a nossa alma tem. E olha como o Senhor vem suprindo essa necessidade, né? Quando Ele fala que Ele é o nosso Pai, que Ele nos formou, que nós somos a sua imagem, né? Quando Ele nos chama, quando Ele faz essa conexão conosco através do seu Espírito Santo, pelo o próprio selo do Espírito Santo na nossa alma, testificando em nós que somos filhos de Deus, o próprio sacrifício do Senhor na cruz do Calvário, tudo isso veio para quê? Para suprir essas necessidades emocionais que nós temos na nossa alma. Então, pela ciência, porque aqui é o lado ciência e o lado, né, espiritual, pela ciência, a nossa alma ela tem essa necessidade de aceitação e de conexão. E como nós temos vida espiritual se não temos conexão com Deus? E quem é o elo que faz essa conexão? O próprio Espírito de Deus, né? Que está em nós. A nossa alma também ela tem necessidade do quê? De autonomia e competência. Conhecer as próprias habilidades e competências para realizar conquistas e sonhos. E o Senhor ele vem trazendo, gerando em nós esta provisão dentro da nossa alma, que é o centro das nossas tomadas de decisões, né, que vai nos fazendo nós conhecer e nos apropriar das nossas próprias conquistas, nos dando inteligência e competência para realizar a sabedoria do Senhor. Né? O Senhor já nos fez seres inteligentes, mas Ele também vem com a sabedoria, né, derramando sobre a nossa alma para que nós venhamos nos tornar pessoas competentes, e Ele também nos dá autonomia, né, para conduzir, para fazer, e também nos dá habilidades que são os nossos dons naturais, que vêm da nossa alma e é materializado nas nossas ações, no nosso natural, né, no nosso corpo, no nosso dia a dia. Então nós vemos que é um alinhamento, né, pela ciência, quando ela estuda a alma, nós vemos que isso já foi o próprio Deus que formou tudo isso. E Ele traz para o homem, né, para o homem falar essas necessidades que, de fato, de forma natural, lendo um livro, ou a gente não consegue chegar na plenitude de alcançar esta provisão, mas quando Deus ele entra, onde Deus está, nós nos tornamos plenos. A nossa alma se torna plena e nós alcançamos ali o sobrenatural no Senhor Jesus. Então nós vemos que Deus ele tem esse cuidado para conosco. E a nossa alma, ela é o quê? Ela tem os sentimentos que vai sendo formado, tristeza, angústia, dor, e o próprio Senhor Jesus sentiu esse sentimento. Ele vai dizer lá em Marcos 14, né, 34, vai falar: minha alma está profundamente triste, fica aqui um pouquinho comigo. E aí entra o Espírito Santo, que é o Consolador. Quando a nossa alma está triste, quando a nossa alma está amargurada, o Senhor já tem a provisão. O Espírito Santo vem para nos consolar, para nos confortar, né? Então, o cuidado do Senhor para conosco, ele é completo, ele é perfeito e ele abrange todas as esferas da nossa alma. Ou seja, é só se nós não quisermos ter essa provisão na nossa vida. Mas em todas as áreas, todos os processos que a nossa alma pode enfrentar, o Senhor está ali com uma provisão. O Senhor está ali para suprir, de alguma maneira, a nossa alma. Que bênção, glória a Deus, né? Somos seres integrais, então para isso necessitamos, né? O segundo ponto, nós estamos falando das necessidades emocionais, a provisão, vai tratar da ansiedade no mundo, né? E é interessante porque Jesus ele vai tratar em Mateus 6, está tendo a lição, das preocupações e das inquietudes. E eu fiquei inquieto quando li a palavra inquietude, né? Porque inquietude, eu até tomei nota aqui, é falta de sossego, sem repouso, sem tranquilidade, nervosismo, preocupação. Isso é inquietude. O próprio Cristo está falando no texto, né, quando ele vai dizer no 6, o próprio 6:34, né, portanto, não andei
andeis inquietos pelo dia de amanhã, ou seja, não percam o sossego. Não se preocupem. Não se preocupe. Não se preocupe, a palavra preocupe é o pré, né? Eu gostei da expressão que você usou, do termo, né, do Salmo, né? Deleita-te no Senhor. Quer dizer, é muito difícil pra gente. É se jogar nos braços. Vamos ser honestos, nós estamos aqui comentando, mas assim, é o maior desafio desafiador se deleitar no Senhor. Descansar. Porque sempre tem na mente, vem um pensamento, a gente se olha no espelho e aquilo do amanhã. O repousar no Senhor, descansar nele. Não, o Senhor vai trazer uma provisão. Há outra pesquisa aqui, que é a OPAS, né, Organização Pan-Americana de Saúde, que diz que esse transtorno, bem como outros mentais, atinge cerca de 300 milhões de pessoas no mundo. Né? E aqui no Brasil, 18,6 milhões, que é o que você já citou no início. É muita gente. Quer dizer, isso é que eles conseguem... Tem aumentado, né? Isso é o que eles conseguem catalogar. Tá? Que conseguem catalogar. Então, essa dificuldade, a gente tem que se preocupar muito com isso, porque Jesus, ele vem... Eu peguei alguns textos bíblicos, depois o terceiro ponto, eu vou tomar cuidado para não entrar nele, porque a solução para a ansiedade, eu vou deixar toda contigo. Já comentamos a solução. Mas olha que coisa linda, Filipenses 4, 6 e 7, eu não vou ler os dois, mas olha o início. Não estejais ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, súplica e ação de graça e tal, assim por diante. O próprio Mateus 6, 25 a 34, que a gente está em apreço hoje de estudo. Salmo 56, 3 e 4. Olha que o salmista nos deixa. Quando estou assustado, angustiado, ansioso, confio em ti, em Deus, cujo louvor é o meu refúgio e nele eu tenho esperança. Salmo 94, 19. Quando a minha alma estiver abatida, angustiada, tu me exaltarás. Olha só, vou pegar um texto teu agora do próximo. 1 Pedro 5,7 é clássico. Lançando sobre ele, Jesus, toda a nossa ansiedade, porque ele tem que cuidar de nós. Agora, olhando, né, que eu fiquei inquieto no sentido de buscar entender, né? Não é inquietude do texto, né? Mas tem uma ansiedade que é boa na Bíblia. Isso eu aprendi há muito tempo e eu quero trazer aqui. Tem um tipo de ansiedade que é bom, que é a ansiedade do Salmo 42:1, que é o tema do nosso campo, né? Tema que o pastor presidente nosso trouxe, né? O ano da intimidade com Deus, baseado no Salmo 42:1. Assim como o cervo, a corça, anseia pelas correntes das águas. Quer dizer, esse tipo de ansiedade é boa. Ter ansiedade pela presença. Pela palavra, pela busca. Exato, pela presença. Perfeito, é as minhas palavras. Pela busca, pela palavra, por estar diante dele, por ouvir a voz de Deus. Isso é, meu irmão. O salmista diz, a minha alma anela estar contigo. Contigo. Então é o desejo de estar. Né? E o caminho para se livrar da ansiedade é o caminho da oração, desse anseio por Deus. Porque há uma crescente no nosso meio cristão de homens e mulheres, adolescentes, jovens ansiosos. Nós vemos hoje jovens e adolescentes com 10, 12 anos com crise de ansiedades na escola, em casa, às vezes até na igreja, como a gente é um contexto geral, acaba acontecendo. Né? Então, é algo que é uma crescente. Só que não é um problema insolúvel. É algo que tem como solucionar. E a própria palavra do Senhor vai falar, né, no fechamento de Mateus, né, 33, 6, 33, 34, ele vai dizer, olha, por todas essas coisas, os gentios estão procurando. Mas, anseia por buscar a minha presença, busca primeiro o meu reino, busca primeiro as minhas justiças. E aí o Senhor, ele finaliza dizendo, olha, todas estas coisas, ou seja, eu já tenho preparado para vocês, todas, mas o anseio por buscar o meu reino e a minha justiça vai partir de você. Mas quando a pessoa está presa na ansiedade, ela não consegue ter anseio pelas coisas de Deus. Uma coisa que eu percebo, assim, uma coisa minha, sabe? Quando a pessoa está no mundo, ela tem um sentimento de pertencimento de alguma tribo, algum lugar. Quando ela vem para a igreja, ela traz consigo isso. E também traz esse sentimento de pertencimento que o Espírito Santo dá quando aceitamos a Cristo, tá? Essa finalidade também. Só que, assim, uma coisa que eu percebo, eu acho que é assim, tá? As pessoas começam a notar as outras e quer ser
participar, você pertence sempre daquele grupo. Não devia ter isso na igreja, mas infelizmente tem. Tá? Então, isso não é saudável para o novo convertido. E nós temos que integrá-lo. A igreja tem que integrá-lo e abrir a mente dele sobre esse assunto. Nós temos que falar sobre isso também. Porque aí a carga, do meu ponto de vista, ela fica muito mais leve. Que o pertencimento que ela tem é diferente do mundo. Mas aqui é diferente. A igreja é um contexto diferente. Quando você traz a questão desse novo irmão, né? Aí é uma palestra que até nós trabalhamos no discipulado, que é a integração do novo convertido, do novo irmão. Para ele entender, ele ser integrado no todo, né? Então é interessante porque, assim, Deus, a gente está trabalhando isso aqui hoje e está claro para você, professor, para você que nos assiste, você que vai preparar essa lição. Deus quer que confiemos nele integralmente. Então, assim, a ansiedade no mundo, você deixou claro o texto que eu ia finalizar. Por essas coisas, os gentios anseiam. Eles estavam observando isso. Porque Jesus... Agora, Davi, terceiro ponto. Qual a solução para a ansiedade, Davi? Vamos falar sobre isso? A solução para a ansiedade, meu Deus. Eu até na minha anotação está bem grande aqui. Jesus é a única solução. Ponto final. Deixa antes de você comentar, eu fiz nota, eu gosto dessa lição aqui, o pessoal brinca comigo, vocês podem, a lição de velhinho, né, que é de ceguinho, que é essa grande, porque aqui eu posso escrever, gente, olha aqui, ó. Tá escrito aqui. Eu tenho que anotar, tá? Senão eu esqueço. Mas eu estava olhando, Davi, isso aqui, achei muito interessante. A Bíblia nos oferece orientações e recursos para lidar com esse sentimento. A Bíblia é um recurso inestimável para aqueles que buscam orientação e consolo em tempos de ansiedades e nos oferece esperança e força para continuarmos a jornada. Essa colocação de um teólogo... Não precisa nem comentar. Não. Então, Jesus, através da palavra de Jesus, né? Essa é a solução, mas eu sei que você tem um comentário aí. Eu queria pegar um comentário da Bíblia, do estudo pentecostal, ali na introdução da epístola, primeira epístola de Pedro, o contexto em que ele escreve. Os cristãos da época, né, em torno de 60, mais ou menos, depois de Cristo, eles viviam uma perseguição. Tá? Então, Deus inspira, né? Jesus inspira o apóstolo, e eu quero falar sobre isso. Ele diz assim, a nota, né? Pedro escreve esta epístola para cristãos permanecerem fiéis diante das dificuldades impostas pelo império, e usa o exemplo de Jesus como ressignificação. Jesus é o exemplo, né, de maior persistência nesses momentos de adversidade. Ele passou preconceito por parte dos fariseus, saduceus, enfim, até dos próprios irmãos, rejeitado pelo seu povo, foi esquecido, abandonado lá no Getsemane, a senhora comentou muito bem, né, que a alma estava tão aflita que, enfim, suou gotas de sangue e tal, do tamanho sofrimento que passou. Tá? Então, Pedro, é aí que ele escreve, né, 5:7, lançando sobre ele. Mas se você pegar algumas traduções, arremessa, lance para longe. Então lance até ele está longe, mas lança sobre ele. Irmãos, porque a ansiedade é um mal tão terrível, até anotei no começo, que eu não tinha não falado, mas a ansiedade, ela gera estresse, primeiro é o estresse, depois gera ansiedade, que gera depressão, que pode, infelizmente, chegar à morte, é o suicídio. Então, o suicídio tem crescido drasticamente. Eu li um certo artigo uma vez, que a cada 2 minutos no mundo alguém se suicida. Quanto tempo nós estamos aqui? Eu não sei, mais de meia hora? Quantos no mundo estão passando por isso? Por essa ansiedade. E nós, a igreja, nós temos o remédio. Né? Jesus, ele é, né, o Salvador. Ele fala muito depois na cidade da salvação. Ele é o nosso Salvador. Salvador só o quê? Na questão de religar novamente a Deus? Não, nessa questão de ansiedade, do que comer, do que vestir, dos nossos filhos. Nós temos que ser totalmente independentes. Eu sei que é difícil. Fácil é falar, difícil é exercitar isso. Né? Se deleitar realmente, ficar sossegado. Mas Jesus, ele é nosso maior exemplo, né, dos momentos de adversidade. Buscar a presença do Senhor. No Antigo Testamento, o salmista Davi escreve Salmo 23. Eu gosto muito desse salmo. Né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Umas versões, nada tenho falta, enfim. Mas eu gosto mesmo do verbo.
né? O verbo hebraico chasser, que transmite principalmente a ideia de faltar ou ser deficiente em algum aspecto. Esse verbo quer dizer que falta alguma coisa. Mas o salmista diz, eu não tenho falta de nada. Tá? Dando a ideia de completude. É usado para descrever situações em que algo está faltando ou é insuficiente. Sejam posses materiais, ou sabedoria, ou qualidades espirituais. Mas Davi não. Davi é o contrário, vai em contrapartida. Eu não tenho dificuldades de sabedoria, eu não tenho dificuldade em qualidades espirituais, não me falta nada, porque o Senhor me supre a minha necessidade. E é um versículo tão simples, pregado muitas das vezes, vamos dizer quase diariamente em nossas igrejas, ou alguma igreja no mundo. Né? Nós temos que atentar para isso. O Senhor, Ele tem para nós o melhor, qualidade em todos os aspectos. Ele supre todas as nossas necessidades, né? E Jesus disse também aqui, para me encerrar, em Mateus 11, 28, muito conhecido, se nós estamos ansiosos, sobrecarregados, está lá, vinde a mim, os cansados e sobrecarregados. Ansiedade, depressão, angústia. Né? O Senhor Jesus, Ele está de braços abertos para refrigerar a nossa alma. Né? Só para completar, o pastor Valcer citou ali sobre a Bíblia, e é algo assim de experiência própria. Pegue a Bíblia nos dias de ansiedades, como o Salmo 23, né? Quando você sentir que a ansiedade está querendo te tomar posse da tua alma, do teu corpo, do teu espírito, pegue a palavra do Senhor, leia lá o Salmo 23, leia de novo. Vai lá em Romanos 8, 28, leia o Salmo 91, e você vai ver que a própria palavra do Senhor, como ela é viva e ela é eficaz, ela vai começar a trabalhar na tua vida. Então você alinha, você traz para sua ansiedade a palavra do Senhor. E quem é que vai vencer? A palavra do Senhor. É verdade. Quem é que não vai conseguir resistir à ansiedade? Ela vai ter que sair. Então, ao invés de você roer as unhas, muitas das vezes, né, a pessoa vai lá, está roendo a unha, a pessoa está preocupada e manda mensagem para todo mundo e fica ali nervoso e sem comer, muitas das vezes, sem dormir. Não, você tem o Senhor Jesus, você tem a palavra dele, e ele deixou essa palavra exatamente para isso, para ser o nosso guia, para nos auxiliar nesses momentos que nós precisamos. Porque quando Davi vai falar, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, eram as três esferas, corpo, alma e espírito. Não que ele não estava passando dificuldade, mas a presença e a provisão era maior do que qualquer dificuldade. Então, pegue a palavra do Senhor. Você que está nos ouvindo aí, pegue ela nos dias mais difíceis e abre, leia. E você vai ver que o Senhor vai falar contigo e essa ansiedade ela vai saindo, essa aflição na alma vai dando liberdade para a confiança, vai dando lugar, melhor dizendo, vai dando lugar para uma confiança, para uma convicção, para uma fé, que, como o apóstolo Paulo diz, não andamos por vista. É verdade. Eu vi que você separou o Salmo 23, Davi. Por favor, destaca ele aí. Olha como o salmista se coloca, né, como ovelha do rebanho do Senhor, diz assim, leva-me, tá? Para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma. Ele sabia que a alma estava arrefecida, cansada. Aí quando leva as águas, porque a ovelha não pode beber em águas correntes fortes, senão é levada às águas tranquilas. Ali vem, até o ambiente das águas tranquilas é diferente. Ela traz um ambiente de refrigério. Vamos ficar do lado quem desce ali ao litoral, né? Tá aí pela Graciosa, até o ambiente é diferente, pelas águas ali que estão ali, o ambiente mais fresco, né? O som, né? Então, tudo isso simboliza a presença do Espírito Santo na nossa vida. Ele refrigera, ele acalma, mesmo que ainda que ele ande pelo vale da sombra da morte. É muito interessante você, professor, caro aluno, vocês nos assistem, pensar, né? Nós estamos falando sobre a necessidade de provisão, né? Essa lição maravilhosa, falando sobre a promessa de proteção, melhor dizendo, a promessa de provisão, né? E aí a gente pensou nesse ponto sobre a providade das necessidades emocionais. E agora nós vamos para o terceiro ponto, que é a provisão das necessidades espirituais.
Quando nós começamos no segundo ponto, nós falamos sobre Tessalonicenses, a primeira de Paulo aos Tessalonicenses 5:23. E o professor Atelma comentou sobre corpo e alma. Ele vai continuar agora esse ponto, e eu vou com o presbítero Davi, na necessidade de salvação do terceiro ponto, né, que é o primeiro subponto. E aí ele vai trabalhar, né, o ser tricotômico todo, né, que aqui ele vai falar da necessidade espiritual, e aí ele vai tocar, Davi, a maior delas... É a de salvação. É a de salvação, deixa eu continuar. Porque o homem perdeu esse elo no Éden. E lá tinha todo fomentado aqui, né, como Deus preparou aquele ambiente para a humanidade. Lá o homem viveria eternamente, se alimentaria de frutos, de alimentos diferentes. Talvez até os animais eram diferentes, né? Podemos supor, né, conjecturar dessa forma. Então tudo era diferente. Quando o primeiro casal ele é expulso, assim eu vejo, quando ele é expulso, ele traz consigo, né, toda vamos dizer assim, uma listagem, né, um arcabouço de desgraça com ele. E traz tudo isso, e isso afeta a terra. Tá? Afeta a terra. Logo, então, o homem acaba se perdendo o elo com Deus. Aí tem toda a questão de novamente religar novamente Deus, enfim, vai até o Novo Testamento, em que, aí sim, né, como diz o apóstolo, né, quando me falou a memória, como é que é? Pera lá. Quando fala na amplitude dos tempos, na amplitude... Vindo a plenitude. A plenitude. A plenitude. Quando vem, então, fala sobre a plenitude dos tempos e vem, né, Jesus, e ele com isso traz a salvação, aí sim, novamente, nós estamos sendo religados com Deus. Claro, mediante o aceitar como Salvador, né, e andar no seu caminho. Até escrevi aqui, a necessidade de um Salvador / mediador perfeito para restaurar o elo perdido no Éden, tá? Romanos 5:21 fala que o homem se perdeu, né, destituído, está da presença do Senhor, todos pecaram. A humanidade estava destinada à morte, Romanos 3:23, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, mas através de Jesus na cruz, ele nos religou a Deus novamente, um sacrifício e um conserto perfeito, Hebreus 8:6. Então, havia uma necessidade de Salvador. Nós vemos no Antigo Testamento, né, Deus levantando várias formas para que ali o pecado fosse aplacado, né? Não era tirado. A palavra Páscoa, né, que é Pesach, era só cobrir. Então, dava a entender de só cobrir, passar por cima. Mas o pecado ficava. Ao tanto que era anualmente renovado o pacto para que o perdão da nação de Israel fosse restaurado. Mas vem Jesus, como diz Hebreus, né, e fez um único sacrifício. Perfeito. Então, por isso, hoje nós usufruímos dessa salvação. Mas houve uma necessidade. Está aqui na lição, interessante nós lermos, se você, professor, comentar lá. Essa necessidade não era apenas de um indivíduo, mas de toda a humanidade que carece da salvação. Assim, tudo que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário providenciou a salvação e preencheu a necessidade do ser humano. João 3:16 ao 18. E ele cita aqui também Romanos 3:23, né? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória. Todos estão destituídos da glória de Deus, né? Necessidade de salvação é a provisão uma das provisões da necessidade espiritual. Professora Thelma, também no segundo ponto aqui, segundo subponto, fala da necessidade da presença e direção, né? Não basta apenas eu dizer, eu tenho a presença e basta, eu tenho que também ter a direção. A direção. Né? É primordial, não tem como viver, né, ter essa vida que o Senhor tem para nós enquanto estamos aqui e ter também a vida eterna sem ter a presença e a direção do Espírito de Deus na nossa vida. Essa preciosa presença, ela é imprescindível e que nos guia nessa nossa jornada enquanto nós estamos aqui na Terra. O apóstolo Paulo vai falar em Romanos, no capítulo 8, ele vai dizer, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são chamados filhos de Deus. É o que testifica, quando nós temos a presença do Senhor, ou seja, nós estamos seguros, porque sabemos que a presença vai nos guiar pelo caminho certo, vai nos guiar para nós tomarmos as decisões corretas.
Quando Moisés estava ali, quando o Senhor vai dizer que ele iria enviar o anjo, né, adiante deles, ia com eles, mas a presença do Senhor não iria mais, Moisés já estava o quê? Quase 40 anos andando com Deus. Quem que estava guiando Moisés em todas as tomadas de decisões, em todos os momentos no deserto, era a presença do Senhor, era o próprio Deus. E agora ele, com toda essa experiência, Deus, né, ali, irado com o povo, com o pecado que o povo estava cometendo, vai dizer, não, eu não vou com vocês. Né? E aí Moisés estava ali diante do Senhor e vai dizer, Senhor, se a tua presença, se a tua face, em algumas versões vai dizer, não for conosco, não nos faça subir daqui. Então, o que nós precisamos compreender é que nós estamos aqui, vivendo neste mundo, mas não somos daqui, nós somos estranhos para este mundo. E nós precisamos da presença de Deus, precisamos do Espírito de Deus para nos guiar. É a mesma coisa se nós formos lá, por exemplo, para o Japão, sem nenhum guia, sem saber nenhuma fala, nenhuma língua, nenhum idioma lá, nada. Como é que a gente vai conseguir se sobressair lá? Como é que a gente vai conseguir andar lá, né? Pedir informações, entrar em algum comércio, se nós não conhecemos ali o idioma, não tenho nenhum guia. Então, a presença do Senhor na nossa vida e é uma necessidade que não tem, é insubstituível. E o Espírito de Deus está aqui exatamente para nos direcionar neste mundo. E aí ele vem com um pacote, né? A presença do Senhor. Vem a presença, aí vem a palavra que diz que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. E aí vem o Espírito Santo de Deus que vai nos guiando. Então é uma necessidade que nós temos que somente Deus pode suprir. E não tem como nós andarmos com sucesso, sendo próspero nesta terra, se não formos guiados pelo próprio Deus, pela presença do Senhor. Que coisa linda. E é interessante porque o segundo ponto e o terceiro, eles estão entrelaçados, né? Estão entrelaçados. Guiados pela necessidade da guia e direção de Deus e depois necessitando do Espírito Santo, não tem como fugir. Mas você disse algo interessante, eu quero destacar aqui, é sobre ir para outro país, um local distante. Uma viagem para Israel, por exemplo, e eu estava lembrando disso, né? Vai sem um guia lá, vai em Dubai, pode ir no Egito, ver as pirâmides, vai em Israel, olha o túmulo de Jesus, está tudo bonito. Mas se não tiver alguém para conduzir e dar o direcionamento e dizer tudo certinho, a gente volta perdido. Vai voltar da forma que foi. Então, sem nenhum conhecimento. Essa necessidade de direção, por isso que ele está falando da provisão de Deus, né? A promessa de provisão, é esse cuidado que Deus quer ter conosco. Não é só com você que está aí do outro lado, não, é conosco aqui. E a gente tem que aprender a descansar. É o que você citou, e você também nas entrelinhas. É fácil verbalizar e falar, difícil é praticar. Isso é uma grande verdade, mas nós temos que aprender a praticar continuadamente. O salmista Davi, já citado aqui, o salmista Davi ele dá um brado, né, sobre essa necessidade do Espírito Santo, que é indispensável. Até eu ouvi de um teólogo, e eu notei isso num dos meus esboços, que a gente pode viver um determinado tempo sem água, um determinado tempo sem alimento, um determinado tempo sem o ar, pouco tempo, mas nós conseguimos. Porém, sem a presença do Espírito Santo, nem um mínimo instante, não é nem um segundo. Porque um segundo sem o Espírito Santo é suficiente para o diabo fazer um estrago na nossa vida. Então é um mínimo de instante. Eu não determinei tempo no instante, é um mínimo. Não pode, um fragmento de instante é o suficiente. Então nós temos que continuadamente. Davi dá um grito, né, o teu xará. Né? O salmista Davi dá um grito: não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele dá ênfase, é isso mesmo, é a ênfase, ênfase que ele dá. É enfático aqui, né? Então, depois vai falar: para cumprir a missão na terra, o Senhor Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só o Espírito Santo pode nos capacitar a evangelizar de maneira eficaz. E até as nossas intercessões não serão bem recebidas sem a ação poderosa do Espírito Santo. Olha que coisa linda nesse tópico, né? Ou seja, sem essa obra, a igreja não pode avançar. O Espírito Santo provê a nossa necessidade. Espiritual. Que coisa linda. E nos conduz também no nosso natural. Exatamente. Né? Porque ele está no nosso futuro. Eu não estou no meu amanhã, mas o Espírito Santo está. O Senhor, nosso Deus, está. Então,
Então, hoje é o dia que eu preciso de um direcionamento para mim me encaminhar, andar para o meu amanhã. E às vezes nós somos levados por muita conversação, muita fala, somos bombardeados de muitas informações e acabamos depositando as nossas tomadas de decisões, nossos pensamentos baseados nessas informações terrenas, nessa horizontal que nós estamos recebendo. E rejeitamos receber, né, o direcionamento que vem do céu, que vem quentinho. Eu sempre falo, gente, de manhã, antes de vocês abrir qualquer noticiário, pegue o melhor, a palavra, abra os ouvidos e diga: Espírito Santo, o que o Senhor tem para mim? Eu me lembro um dia que eu tinha que chegar num lugar e o Espírito Santo falou, e eu orei, e eu peguei a estrada e falei: Espírito Santo, me direciona. O Espírito Santo falou: não pegue esse caminho, vai pela outra rua. Era um pouquinho mais longe, 1, 2, 3 quilômetros. Mas eu obedeci o Espírito Santo. E depois fiquei sabendo que naquele caminho, lá na frente, tinha um acidente que iria me impedir de chegar no meu compromisso. Então, são coisas simples. O Espírito Santo está falando conosco em todo o tempo. Né? Então, você não vá no mercado sem antes falar com o Espírito Santo. Não faça nenhum negócio sem antes falar com o Espírito Santo. Peça direcionamento, porque Ele vai te dar. Ele vai te conduzir. Glória a Deus. Até parece uma, assim, quem ouve a primeira vez fala, mas o homem perdeu sua autonomia. A ideia é essa, né? Quando você fala, bom, mas a irmã pediu para que eu peça a Deus para ir no mercado, no panificador, mas quem sabe, a presciência é só ele que tem. Só ele sabe o que vai acontecer. Exatamente. Então, essa dependência... E por esse cuidado que ele tem integralmente conosco, ele vai nos conduzir pelo melhor caminho, que é o Salmo 23. Exatamente. Né? Guia-me mansamente as águas. As águas tranquilas. E quando nós agimos assim, nós estamos sinalizando que nós estamos deleitando no Senhor, que estamos confiando nele. Que bênção. Né? Glória a Deus. É muito lindo isso. Eu quero... Nós vamos para a conclusão, né? Não tem jeito, não pode fugir. Quando você falou de abrir a Bíblia, eu lembrei, a gente já comentou aqui, que Billy Graham vai dizer que a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã cedo. Aí alguém citou aqui, acho que foi o pastor Fábio até, que a Bíblia não é mais atual do que o jornal de amanhã. O jornal vai sair daqui a 10, 50, 100 anos, ela é mais atualizada. O Twitter, qualquer coisa, ela é atualizada. A conclusão, a gratidão a Deus pela sua vida, Luiz e Davi, professora Thelma, Deus abençoe vocês, Deus abençoe você que esteve conosco, mas a conclusão diz assim, e eu quero lê-la toda porque ela tem assim, um conteúdo muito interessante. O nosso Deus, por meio de seu Filho Jesus, provê todas as nossas necessidades, quer de natureza física, emocional ou espiritual. Deus nos trata como pessoas inteiras. Dessa maneira, somos convidados a colocar cada área do nosso ser em plena dependência de Deus. De fato, não deixaremos de enfrentar desafios, de tomar decisões arriscadas. Contudo, podemos descansar em Deus, mediante a presença e direção do Espírito Santo, e experimentar um período de plenitude em sua presença. Queremos também, diante dessa conclusão, deixar o convite para a próxima lição. Nós falamos hoje de provisão e a próxima lição, lição 12, é a promessa de vida abundante. Você pode assistir esse programa através do nosso canal do YouTube, Escola Bíblica Dominical SJP, demais plataformas digitais, mas também aqui pelo canal, pela TV Mão Amiga. TV Mão Amiga, você acessa ela no canal 524 da NET Claro e também pelo aplicativo e pelas plataformas digitais. A TV Mão Amiga você assiste das 15 às 16 horas, né, por ela. Porém, a TV Mão Amiga é 24 horas no ar. Você pode assistir várias programações aí para você e sua família que são edificantes. Quero pedir ao presbítero Davi para nos despedir em oração. Mas posso falar alguma coisa? Por favor. Eu percebi agora. Então, nós falamos de provisão para nós vermos como é amplo isso. tem muita coisa, né? A gente nem comentou sobre Gênesis 22, que é Deus põe à prova Abraão, que é o mais conhecido, né? O Jeová Jiré, o Deus da provisão. Como é amplo isso, né? É verdade. Não se esgota o assunto, né? Vamos orar. Senhor nosso Deus, eterno Pai, graças, Tu és Pai. o nosso Deus da Sim, provisão, sim. que nos guarda, Senhor, que nos Gratidão, protege, Tu Pai. és nosso refúgio. Tu, Senhor, dá todo amparo, todo, Senhor, provisão para a nossa família. Assim nós pedimos a Tua bênção sobre cada um de nós e nossos ouvintes também, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E lembre-se, Jeová Jireh, o Deus da provisão. Glória a Deus.